Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, estamos cá mais uma vez no programa Desporto Açores, que mudou de roupagem, mudou de nome, como vos falei na última crónica, o programa está com um novo branding, o programa chamará-se, a partir de agora, Amo Desporto. É um programa que, para além da diáspora açoriana que nós acompanhávamos já antes, abrangemos a diáspora em Portugal continental e também na região autónoma da Madeira, e por essa razão o nome ficou mais generalista. Trazemos então, na excelência de conteúdo, para o programa de hoje, um grande convidado, um convidado conhecido por todos vós nas televisões portuguesas, mas é um homem que, para além de ser conhecido na comunicação social, nos mídia, é um homem que tem experiência e conhecimento na sua área, que é a sociologia, e que nos vai trazer um pouco da sua história, da sua experiência e da sua sapiência para todos vós que estão-nos a ouvir. Relembrar que a partir de amanhã, na Rádio Lumena, Rádio Diáspora Media Group, Rádio Audiência, Portugal, da Portuguese Channel, o Cantinho da Madeira, Rádio Linha Horizonte, Rádio Estádio, Pama Mídia e Asas do Atlântico, estamos a transmitir em diferido. Mais uma vez, agradecendo o convite, ter aceito o convite, o João Nuno, e passo a apresentar o João Nuno, mestre e licenciado em Sociologia, autor de vários livros que nós vamos trazer aqui para apresentá-los, e é comentador, mais conhecido também por esta faceta de comentador da TSF e da RTP, no programa A Grandiosa Enciclopédia do Ulupédio. Estamos aqui com o João Nuno, e a primeira questão que fazemos a todos os convidados: quem é João Nuno Coelho? Está por trás desta pessoa, desta imagem que está na televisão, que é João Nuno no mundo do desporto, no mundo académico, que é um homem que está por trás deste João Nuno Coelho. Muito boa noite, antes de mais, e quero agradecer o convite. Foi uma honra recebê-lo, e tive, obviamente, desde logo o desejo de o poder aceitar, até porque gosto muito dos Açores e felizmente só estive até hoje em São Miguel, mas conto em breve tratar dessa questão e ir a mais ilhas, e portanto para mim foi uma honra redobrada receber este convite. Bem, pode-se dizer que de certa forma o novo nome do programa me descreve um bocadinho. Eu acho que acima de tudo sou realmente um amante do desporto. Identifico-me como tal desde muito criança. Foi uma das coisas que o meu pai me passou. O meu pai foi, durante muitos anos, treinador de ténis, formou alguns dos melhores jogadores portugueses, especialmente para quem se lembra de jogadores um bocadinho mais antigos, como o Pedro Cordeiro ou o Nuno Marques, que foram campeões nacionais. E desde sempre a minha relação com o meu pai foi muito fundada no desporto. Se calhar não falávamos muito de outros aspectos, mas sobre desporto, futebol, ténis e outras modalidades,
nesse particular não gostava nada da comunicação e era uma forma de termos uma relação e continuarmos a ter hoje em dia, quando ele já tem mais de 80 anos, ter uma relação de proximidade. Linda idade, linda idade. Exato, sem dúvida alguma. E continua a ser alguém muito atento ao fenómeno desportivo, e eu digo muitas vezes, até em programas de televisão e de rádio, muitas vezes cito e faço referências a conversas com ele e a coisas que ele me disse, porque tem muita perspicácia e às vezes acaba por ser uma ótima inspiração. E, portanto, é daí que vem a minha paixão pelo desporto. Uma paixão que nasceu, obviamente, ou começou principalmente pela prática, porque eu acredito que quando praticamos uma modalidade, quando temos uma grande paixão por uma modalidade enquanto praticantes, mais facilmente depois podemos pensar, refletir sobre essa modalidade e nomeadamente, sobre aquilo que eu comecei por trabalhar. A importância, a relevância social do desporto, particularmente do futebol. Sabemos que o futebol é realmente o desporto rei em muitos países, diria eu que na maior parte dos países do mundo, pelo menos dos países ocidentais, com certeza que o é. E, portanto, essa paixão pelo desporto e particularmente pelo futebol levou a que eu tivesse curiosidade de saber mais sobre essa dimensão social, sociológica do desporto. E foi assim que, depois de ter escolhido a sociologia como formação, acabei por enveredar pelo estudo do desporto enquanto fenómeno social. Ou seja, as coisas estão todas ligadas. Praticante de desporto na juventude, apaixonado por diversas modalidades, pratiquei ténis, futebol e handebol. E a verdade é que o meu grande desejo, na realidade, e depois percebi isso mais tarde, era manter-me ligado ao desporto. Dado que não o fiz como praticante profissional, porque isso está reservado a muito poucos, e a história de vida de cada um é diferente, e os caminhos acabam por nos levar por outros percursos, mas acho que a paixão pelo desporto acabou por guiar-me e tornar-me naquilo que eu sou hoje, que é alguém que se sente muito realizado pelo trabalho que faz. Eu costumo dizer que faço o trabalho que adoro e ainda me pagam por cima. E isso é algo que, principalmente quando chega à minha idade, já a caminhar para os 60, tenho 56, e portanto já são muitos anos a ter este privilégio de poder fazer aquilo de que gosto. E acho que essa foi uma das coisas que o meu pai me ensinou desde muito jovem, é que o entusiasmo é a grande força motriz. Aquilo que os ingleses chamam muitas vezes o natural enthusiasm, ou seja, o entusiasmo natural que existe dentro de nós, é a grande força motriz para que possamos, por um lado, ser competentes e, por outro lado, ter energia para todos os dias enfrentarmos o mundo, a realidade, o que nem sempre é fácil, todos temos os nossos problemas, e eu devo muito ao desporto como um todo, a energia que ainda hoje tenho, porque realmente faz-me ter vontade de fazer coisas. Já referiu o caso dos livros, por exemplo. Depois dessa primeira fase em que me dediquei à sociologia do futebol, em que fiz uma tese de mestrado que foi publicada depois, chamada Portugal, a equipa de todos nós, em que fazia uma análise da relação entre o futebol, a identidade nacional e os mídia. Temos aqui o livro. Tem? Ótimo. Temos aqui o livro. Depois disso enveredei, é isso mesmo, depois enveredei mais pela área da história do futebol, porque era algo que também me criava grande curiosidade para perceber como a história do futebol se entrelaça obviamente com a história geral, nomeadamente com a história de Portugal no século XX. E, portanto, a partir daí acabei por, através de vários livros mais específicos, por exemplo, uma história da Seleção Nacional,
a história do futebol em Portugal, a paixão do povo, depois também algumas biografias, como a reedição da biografia do Fernando Peiroteu, a história do futebol e da imprensa na Primeira República, ou seja, vários temas mais específicos, mas sempre sob O João a égide... gosta da história ou gosta de escrever a história também? Eu gosto muito de história, desde logo, gosto de história desde miúdo. Para mim, poder investigar, poder ir para as hemerotecas, para os arquivos dos jornais, para as bibliotecas e para as suas secções de periódicos, poder perceber como era o futebol nos anos 30 e a forma como era vivido nos anos 30 ou 40 ou 50, a maneira como se processavam os discursos sobre futebol, que não tem nada a ver com hoje em dia, a maneira como os próprios praticantes se relacionavam com a modalidade, eram amadores, treinavam antes de ir para os empregos, e a forma como tudo isto evoluiu até aos dias de hoje, até à Liga dos Campeões e aos salários milionários e aos jogadores que mudam muitas vezes de clube. Tudo isso sempre não numa perspectiva de julgamento, de dizer se é melhor ou pior, mas numa perspectiva de análise, de tentar perceber também como é que o futebol e o desporto em geral nos podem ensinar muito sobre as nossas sociedades. Porque eu fui sempre um defensor, muitas vezes tendo que enfrentar também algumas dificuldades no meio académico, porque o meio académico sempre foi bastante negligente na forma como olhava para o desporto. Ou seja, considerava-o um pouco a dimensão menos séria da vida e que pouco nos podia ensinar sobre as nossas sociedades. Ora, é exatamente ao contrário. Já o Albert Camus, o famoso escritor francês, nos anos 60 dizia que depois de viver muito, de ter tido muitas experiências, aquilo que mais aprendera sobre os homens e as suas obrigações e moral tinha sido a propósito do futebol. E, portanto, parece-me que hoje em dia isso está a mudar um pouco. Já há muita gente a fazer teses de mestrado e de doutoramento sobre a importância do desporto, sobre a forma como o desporto funciona muitas vezes como um espelho da sociedade. É importante saber contar essa história. É preciso ter características especiais para contar essa história, é preciso viver essa história, ou conseguimos contá-la de uma forma científica. Portanto, quando fala da parte académica, será que eles não sentem, ficam um pouco sem a parte emocional, sem a parte afetiva e distanciam-se de contar a história? Exatamente, e essa sua observação faz todo o sentido, porque foi uma das razões que me levou, também por características pessoais, a sair do meio académico e procurar, digamos que, contar as tais histórias da história, ou seja, ir mais procurar a tal dimensão emocional, procurar a tal dimensão da vivência cotidiana, da maneira como as pessoas vivem, e afastar-me dessa linguagem muitas vezes esotérica, muitas vezes difícil da academia, e que faz com que muitas vezes o contacto e o impacto daquilo que é estudado na academia não chegue depois à sociedade muito mais square, muito square. Muitas vezes. Infelizmente muito é verdade. quadrada. Eu também acredito que isso vai mudando com o tempo, mas eu senti essa necessidade. O que me levou depois a passar também às outras formas de comunicação. Primeiro com a rádio, na TSF, em 2014, e depois à televisão, nomeadamente através da grandiosa enciclopédia do Ludopédio e da RTP. E o que é curioso é que eu comecei na rádio com um programa sobre a análise estatística do futebol, o Números Redondos. Depois comecei na RTP realmente com a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, mas o que aconteceu é que dei por mim, de repente, a fazer algo que não estava absolutamente a contar. Fazer comentário sobre a atualidade. Nomeadamente, fazer comentários a jogos de futebol. E no caso da rádio, muitas vezes presente nos estádios,
na televisão muitas vezes a análise após os jogos, mas de repente senti-me também confortável nesse papel, porque achei que, não sendo, e eu tenho a noção perfeita disso, porque é uma questão de formação, não sendo capaz de realizar um tipo de observação e análise mais técnico ao nível do que fazem pessoas que jogaram futebol, que profissionalmente, que são treinadores de futebol, e eu podia dar um cunho pessoal, ou seja, eu podia também introduzir na minha análise a tal dimensão histórica, a tal dimensão cultural, a tal dimensão sociológica e, portanto, ter também o meu próprio nicho. E foi nesse contexto que eu acabei por aceitar o desafio para comentar também a atualidade. E neste momento é realmente algo que ocupa também muito a minha vida, que me entusiasma, porque lá está, gosto imenso do jogo. Também é verdade que... João, a gente percebeu que essa gratidão sai até pela alma quando tu falas de poder partilhar o conhecimento e a tua experiência, mas eu reparo, e aqui deixando este ponto prévio para depois pensares e portanto, explorares, que é a questão de a dimensão que tu trazes não é nada mais, nada menos do que algo sistémico, que algo que já existe. A dimensão cultural, a dimensão sociológica será sempre um factor, porque o macro influencia o micro e o micro influencia o macro. Claro, E, portanto, a dimensão que tu trazes, estará sempre em qualquer profissão, em qualquer dimensão da vida, seja ela futebol, seja ela advocacia, seja lá ela o que for, portanto, não é algo que tu tragas abstrato, é algo que tu trazes que é real. Sim. Eu tenho perfeita noção disso e esse é um dos meus objetivos em todas, digamos, as áreas e atividades que desenvolvi até hoje. E tive a sorte realmente de, ao longo da vida, muito, lá está, por isso é que eu me apresentei quando me pediste para fazer quem é que é a pessoa por detrás da pessoa que vem nas câmaras ou ouvem na rádio, e eu centrei muito na questão da paixão e do amor pelo desporto, porque também é isso que me permitiu, por exemplo, aos 30 anos, mais ou menos, decidir que queria ir fazer o curso de primeiro nível de treinador para ser treinador de miúdos. E fui sempre treinador, nunca passei para os escalões seguintes. Andei sempre a treinar miúdos, até bastante jovens, a partir dos 6, 7 anos. E porquê? Lá está, porque a minha paixão pelo jogo levou-me a sentir a necessidade de poder fazer alguma coisa também para a formação desses miúdos. Não numa perspectiva de carreira, não numa perspectiva de descobrir talentos, mas sim olhando para o futebol como uma forma de integração social e uma forma também de transmitir valores, de transmitir princípios, de transmitir a parte que eu acho mais bonita no desporto. Porque esse é outro ponto que nós vamos acabar por ter que discutir um pouco e que passa pela forma como alguns dos valores fundamentais do desporto se estão a perder com a mercantilização do próprio desporto. Como eu disse... Posso então referir que o interesse agora da Federação, deste plano estratégico e da própria coordenação da Federação, é incluir os miúdos naquilo que eles chamam a democratização do futebol. Isto é, toda a gente praticar, toda a gente ter minutos, toda a gente poder ir ao jogo e jogar. É isto que está a falar, esses valores que é porque estamos a falar de valores, inclusão, portanto, o valor de cada o futebol feminino, por exemplo, que tem tido um papel fundamental nessa inclusão. Hoje há uns anos, há umas décadas, dizia-se que o futebol era muito engraçado, mas vivia no regime da apartheid.
ou seja, só tocava em metade da população porque as mulheres e as meninas não se interessavam pelo futebol. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia há imensos casos de paixões absolutamente assolapadas pelo jogo. Há muitas meninas a praticar o futebol e às vezes até, isso também me custa um pouco, às vezes um bocadinho à custa dos outros desportos. Em muitos casos há outras modalidades que têm dificuldade de recrutamento porque o futebol tem tendência para atrair a maior parte dos rapazes e das raparigas. Antes era só os rapazes, agora até as raparigas isso acontece. Portanto, acaba por ter... Por isso é que é tão poderoso. Ou seja, o difícil às vezes em relação ao futebol é controlar o seu poder. Porque consegue atingir de tal forma... as massas. As massas, exatamente. Consegue de tal forma atrair as massas que às vezes há uma dimensão de emoção e de alguma irracionalidade que acaba por trair o próprio futebol. E essa é uma das minhas maiores preocupações. Foi também por isso que eu quis ser treinador de miúdos. Fui treinador de miúdos durante 16 anos, nunca com o objetivo de ter uma carreira como treinador, nem de ganhar dinheiro. Mas a verdade é que isso também contribui para o que eu hoje sou enquanto pessoa que pensa e que comunica acerca do desporto e do futebol. Eu acho Mas, que isso também é João, fundamental. eu como também técnico, e aqui vou-me juntar a ti, porque isto eles chamam que o futebol tem um pouco de honey trap. Honey trap eles chamam manipulação psicológica, Sim, é a ratoeira do mel. Portanto, a paixão e o nosso honey trap. E vivemos um pouco por essa paixão. Mas fazer como está-se a fazer no futebol português, em que não há duas carreiras, a carreira para o treinador de formação e a carreira para o treinador sénior, como existe nos países anglo-saxónicos, e já existe há muitos anos. Quem vive só do futebol da formação é impossível de o fazer se não tiver outra fonte de rendimento. E a gente sabe de até vários exemplos que tiveram essas dificuldades, que tiveram que ser outras coisas para estar no futebol. E deves conhecer essas histórias. Portanto, o nosso treinador de sub-21 atual é uma dessas histórias que teve que fazer duas ou três coisas para também estar no mundo do futebol até chegar lá em cima. Por isso, esta paixão que nos segura também na formação tem que ter outro reconhecimento, outro abraço aos treinadores, porque eu, como treinador e professor, sei que, como diz o Guardiola, que tem que ser mais bem pagos. Isto é um caso que o João, se quiser, pode falar. Os professores e os doutores têm que ser as profissões mais bem pagas, mas eles esquecem-se que um professor é um treinador de formação. Um treinador de formação é um professor. Sem dúvida alguma. E acaba por se passar muito aquilo que se passa, por exemplo, no próprio ensino, no ensino básico. Temos que perceber que os professores primários, os ditos professores primários, não é? Acabam por ser aqueles que dão as bases mais importantes a um aluno. E daí o facto de ser importante valorizar as suas carreiras, valorizar o seu papel. E não posso estar mais de acordo, e vou-te tratar por tu, e eu sou mais velho, portanto posso fazê-lo. Não pode estar mais correto quando dizes que era importante que se criasse essa segmentação de carreiras, porque acaba por ser muitas vezes pernicioso para o desenvolvimento dos jovens e para o próprio futebol, que os seus treinadores tenham objetivos de ascensão muito rápida na carreira, porque obviamente isso passa por ter a vitória como o objetivo principal nas competições de crianças. Ora, isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque quando se pretende ganhar ou ter ganhar como único objetivo, porque, atenção, o desporto inclui lutar pela vitória.
porque Uhum. quem não luta pela vitória não está a respeitar o próprio jogo. Agora, o que se passa é que não pode ser o mais importante. Isto é fácil de perceber porquê. Porque se for o mais importante, naturalmente só se vão pôr a jogar aqueles que são mais fortes. Para se ganhar é muito mais fácil ganhar se puser só a jogar os bons. Não, tem que ser inclusivo, tem que jogar todos. Obviamente que haverá critérios para o fazer, mas quem vai a um jogo não pode ficar o tempo todo no banco. Quando se é E uma tem que ser criança. uma coisa que a gente ouve nos treinadores, tem que ser paciente. Muito paciente, Tem que ser muito paciente, tem que justo, saber esperar. sem dúvida alguma. Tem que ser paciente, tem que ser justo, tem que preocupar-se com a formação do homem e da mulher antes da formação do craque ou do jogador profissional. E, portanto, eu acho que essa é uma área absolutamente crucial e que temos que defender, dado que já percebemos que é praticamente imparável a criação e o desenvolvimento do futebol enquanto indústria, como hoje assistimos. Esta Mas é uma inevitabilidade. mesmo na indústria, o João fez-me lembrar o professor, grande referência internacional para mim, o professor Manuel Sérgio, Sem que, dúvida. que antes do jogador temos que olhar para o homem. E era o que o João estava a referir, e eles até incluem isso no desporto de alto rendimento. Portanto, se no desporto de alto rendimento estas palavras são mágicas, nos jovens, nas crianças, mais mágicas são. Exatamente. E isto leva-nos a uma outra questão muito importante e que tem afetado e que eu posso dizer que me parece que poderá ainda afetar mais nos tempos futuros a sociedade portuguesa de uma forma preocupante. A tal atratividade, nomeadamente do futebol, para tantos rapazes e agora também raparigas, tem levado muitas vezes a que sucedam os casos de depois frustrações terríveis para esses jovens quando não conseguem ter uma carreira profissional. É que a maior parte das pessoas esquece daqueles milhares, centenas de milhares que procuram esse triunfo, são muito poucos aqueles que o vão conseguir. Ou seja, chegar, por exemplo, a uma primeira liga em Portugal, quanto mais falar do estrangeiro e da seleção nacional. E, portanto, eu penso que é fundamental acautelar o futuro desses jovens, por um lado, mostrando-lhes que têm que assegurar patamares de educação mínimos que lhes permitam, no caso das coisas não resultarem, e há tantos fatores que fazem com que não resultem, são as lesões, são os problemas de suportar a pressão, são uma míriade de fatores. As Apostar no famílias... sistema dual, como por exemplo o Tarantini tem. Exatamente. Procurar que isso possa acontecer até o mais tarde possível. Eu compreendo que há um momento em que eventualmente tem que se fazer uma opção, mas essa opção tem que ser o mais tarde possível e o mais sustentada possível, para que depois não assistamos a tantos casos de frustrações que acabam por estragar a vida completamente de muitos jovens que pensavam que iam ser os próximos Cristianos Ronaldos, ou Bernardo Silva, ou Bruno Fernandes. E eu penso que esse é um aspecto absolutamente crucial, em que eu sei que há preocupação por parte da Federação Portuguesa de Futebol sobre esse assunto, mas espero que isso possa ser passado à prática para que não haja, digamos assim, um inferno na vida de muita gente que pensou que ia ter o céu como futuro, porque tem jeito para o futebol, porque tem capacidades inegáveis para a prática desportiva. E, portanto, esse é outro dos aspectos que eu penso que temos que conseguir controlar a tal popularidade esmagadora do futebol. O outro caso, ou a outra dimensão, na minha opinião, passa pelas rivalidades e pelos discursos de ódio que cada vez mais se produzem a propósito do jogo. E não estou a falar apenas em Portugal. Há casos que ainda são mais radicais. Por exemplo, na Turquia e na Grécia,
a maior parte das pessoas não sabe isto, mas na Turquia e na Grécia, os jogos entre os grandes rivais destes países não têm adeptos, espectadores, visitantes. Está proibido, porque chegou-se a um momento em que sempre que se permitia que os adeptos do Fenerbahçe fossem ao estádio do Galatasaray, havia violência indiscriminada, havia casos até de homicídios e, portanto, a polícia, a partir de um certo momento, e os próprios governos decidiram que os jogos só tinham a presença dos adeptos da casa. Isto é muito triste. Isto não é para isto que o futebol e que o desporto podem servir, nem que sejam uma indústria. Portanto, parece-me que esse é outro aspecto que Portugal, como país de futebol, tem que controlar absolutamente. Porque, ao contrário do que acontece noutros países de futebol, como a Inglaterra, como a Alemanha, por exemplo, que são os melhores exemplos, em que se dá muita importância ao futebol, mas também se dá muita importância a muitas outras coisas, a muitas outras atividades, às áreas da cultura, da arte, e, portanto, Portugal não pode ficar refém da paixão popular pelo futebol. A paixão pelo futebol tem que ser pela Clubite, nomeadamente pela Clubite. Nem pela Tasca, nem pela ideologia da Tasca. Exatamente. Isso só se faz com pedagogia, isso só se faz com educação. E eu sei que não é para amanhã que vão aparecer resultados, mas é importante que se façam campanhas que sejam o mais acessíveis possível em termos de linguagem e de comunicação, que sejam atrativas também elas próprias, para que possamos, se não amanhã, nem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, já termos melhorias em termos da mentalidade do público, porque eu acho que é fundamental. Pode-se perfeitamente amar um clube, mas por isso não é obrigatório que se odeie os outros. E isso é algo que vamos ter que trabalhar de uma forma muito profunda, e eu penso que esse é um dos grandes desafios que se coloca, não só ao desporto português, mas à sociedade portuguesa como um todo. Eu quero fazer várias questões já ao João, porque nesta conversa fui reunindo aqui vários tópicos que o João apresentou. Primeira questão, já agora, na continuação do bairrismo, eu vinha na minha caminhada de hoje e encontrei um grupo que estava a discutir madeirenses, a discutir o Benfica e o Sporting e o Porto, e eu fiz esta pergunta: se vocês são madeirenses, porquê é que não têm só um clube da Madeira? Pois. Porquê é que estão a discutir como madeirenses como primeiro clube, um clube do continente? Esta discussão faz sentido? Faz. Essa visão faz todo o sentido. Eu, por acaso, hoje também, durante o dia, estava a ler um artigo muito interessante sobre um livro dos anos 70, inglês, escrito por um ex-jogador, que não chegou a grande destaque, jogou no Millwall de Londres, mas o que ele demonstra, o que ele mostra é a maneira como o futebol mudou até a Inglaterra. O que ele dizia, e que escrevia, e que dizia que sentia muitas saudades, era de que as pessoas fossem adeptos do clube da terra. Porque a Inglaterra, nós sabemos que ainda é muito assim, muito mais do que em Portugal, mas está-se a perder também isso. Cada vez mais os adeptos, mesmo das zonas mais de outras cidades, são adeptos do Manchester United, ou do Arsenal, ou do Liverpool, e para os ingleses mais velhos, por exemplo, isso é absolutamente inaceitável. Não compreendem, porque na realidade, se toda a gente torcer por dois ou três ou quatro clubes, perde completamente o interesse, a competição, a competitividade, o próprio desporto. E, infelizmente, nós em Portugal, há décadas que vivemos esta realidade. 3 clubes que estão completamente acima de todos os outros. Eu sei que são clubes que representam as maiores cidades, mas dentro dessas mesmas cidades havia outros clubes importantes.
Havia o Boa Vista ou o Salgueiros na cidade do Porto e estão a perder completamente importância. O Belenenses chegou a ser um dos grandes portugueses e era, obviamente, um dos grandes de Lisboa. Neste momento está na terceira divisão. E há muitos outros casos de cidades que não conseguem potenciar toda uma história riquíssima que têm. O caso da Académica de Coimbra, por exemplo. Como é que é possível que a Académica de Coimbra tenha perdido toda essa força, essa massa cinzenta que existia por detrás do clube e hoje em dia não consiga ter mais de 2.000 adeptos no seu estádio? São essas questões que eu acho que são absolutamente incontornáveis e que têm que ser trabalhadas muito para lá da questão e até do que futebol a Académica foi importante para a história de Portugal. Foi completamente. Ganhou a primeira taça de Portugal, por exemplo. Ou seja, foi absolutamente marcante. Vitória de Setúbal, por exemplo, que ainda agora há pouco tempo andava nos distritais. E quem diz estes clubes diz outros que até deixaram de existir. Estou a pensar casos como o Marco, de Marco de Canaveses, o Felgueiras, que teve que criar outro clube para substituir o que foi à falência, o Campo Maiorense, que só tem camadas jovens, não tem futebol sénior há muitos anos. São muitos os casos em que realmente se percebe que a dimensão mais mercantil do jogo não pode apagar a dimensão mais local, porque tem tudo a ver com a identidade, tem tudo a ver com a comunidade. E eu acredito que, da mesma forma como essa comunidade perdeu muita força nos anos recentes, com a questão, primeiro da televisão, depois das redes sociais, dos shopping centers, onde tudo é muito, muito impessoal, tudo muito desumanizado, eu acredito que as pessoas vão voltar a sentir a necessidade de se reencontrarem, de fazerem coisas em conjunto. E o desporto, na minha opinião, é daquelas atividades, daqueles motivos que mais pode juntar as pessoas. Eu sei que junta por um lado e opõe por outro, porque há rivalidades. Mas se essas rivalidades forem vividas com o mínimo de sanidade mental, acabam por ser uma atração, porque obviamente há sempre algo de especial numa competição desportiva. Agora, convém é que não ganhem sempre os mesmos, não sejam sempre os mesmos a lutar pelos lugares de topo, que haja maior diversidade, para que também possa haver muito maior interesse e muito maior atratividade do fenómeno desportivo. Eu queria falar sobre essa oportunidade, esse crescimento na competição através da participação dos outros. Mas antes de ir a essa pergunta, eu queria referir que é, aproveitando aqui já a análise que o João está a fazer e aproveitando a sua presença, queria que me fizeste esta análise sobre eu como adepto. Na conversa que estava a falar com estes senhores, eu intitulava-me como adepto que no meu clube local, que é o São Vicente, onde eu nasci, de onde eu estou, se o São Vicente jogar com o Câmara de Lobos ou com qualquer equipa da região, e quero como adepto quer que o São Vicente ganhe do futebol até à Bisca-Lambida, 10-0, todos os jogos, sempre. Eu, como madeirense, se jogar contra os Açores ou Alentejo, eu quero que da Bisca-Lambida até o futebol ganhe 10-0. Portugal, se jogar com qualquer seleção, em todos os jogos, quer que dê 10-0 em todas. E quando uma equipa portuguesa, seja o Benfica, o Sporting ou o Porto, jogar com outra equipa no estrangeiro, também quer que ganhe 10-0 em qualquer modalidade que existe. Isto faz sentido, esta escada, ou não faz sentido nenhum? Não, essa é a forma racional de encarar a questão. Essa é a forma inteligente de colocar a questão. Agora, acontece é que muitas vezes o futebol e o desporto são vividos muito nas escalas das emoções e dos sentimentos mais à flor da pele. Ou seja,
essas tais rivalidades que acabam, muitas vezes, por se sobrepor à tal racionalidade. E eu não julgo essa sensibilidade, digamos assim, mais emocional, mais sentimental. O que me parece é que o limite para a rivalidade é o bem comum. E o bem comum, para mim, não se limita apenas a uma região, a um país. Para mim o bem comum aplica-se ao mundo todo. Portanto, eu sinto-me muito mais alguém que consegue pôr-se na pele não só das pessoas que vivem à minha volta, seja a nível local, regional ou nacional, mas à escala mesmo planetária. Porque o que acontece muitas vezes é que pensamos as coisas sempre com demasiadas fronteiras. E isso é algo que me custa muito, porque eu, por exemplo, não vou gostar mais de um português do que de um espanhol se o português for um criminoso e o espanhol for uma boa pessoa. E, portanto, nesse aspecto, sinto muito internacional. Sinto muito aquilo que se dizia antigamente, cidadão do mundo, nesse aspecto. O João acha que nós vestimos primeiro a camisa do clube e depois vestimos a camisa do futebol ou do desporto. Não devia ser o contrário, devíamos vestir a camisa do futebol. É exatamente isso que acontece. Eu dou sempre a minha experiência pessoal nesse particular. Porque, como não tenho formação em jornalismo, vim da academia, nunca tive ou nunca senti a necessidade, como muitos colegas meus que são jornalistas, de esconder ou não manifestar a minha preferência clubística. E, portanto, eu sempre assumi que era portista e senti que era ridículo, a partir do momento em que estivesse a fazer comentários da atualidade, como é o caso agora, fingir que não tem clube. Mas o que eu sempre disse é que uma coisa todos podem ter a certeza, é que antes de gostar do Porto, do Futebol Clube do Porto, e eu gosto de futebol e de desporto. Ou seja, gosto mais de futebol e de desporto do que gosto de um clube desportivo. E é um bocado esse raciocínio que eu procuro aplicar à questão identitária, digamos assim. Sim, senhora, que temos as nossas preferências e temos as nossas identidades, mas a nossa identidade principal, mais do que nacional, local, sexual, de género, a nossa identidade é seres humanos. É a nossa primeira identidade. E acho que essa identidade, essa é a mais importante e acho que se tem que sobrepor a todas as outras. Esse é o meu ponto de partida. Não procuro, como é que se há a dizer, se há coisa que tento não fazer é refriar demasiado também as minhas emoções. Eu tenho que aceitar as minhas próprias emoções. Agora, o mais importante é saber lidar com elas e conseguir controlá-las, porque quando não as controlamos é que normalmente o caldo se entorna. Vamos então à questão que leva-me a provocar agora o João. No Fórum Económico Mundial de Davos, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse a seguinte frase: se não estás à mesa, estás no menu. Vemos isto muito no desporto e no futebol. E muitas vezes vemos quem está à mesa são os três grandes e quem está no menu são o resto dos clubes. Mas depois também vemos, quando descemos o degrau, por exemplo, nas regiões autónomas, temos 2 ou 3 clubes que estão à mesa e o resto está no menu. Qual é esta lógica e porquê esta lógica e como subverter essa lógica? Porque se não tiver à mesa, pode até estar no prato, pode até ser servido no prato pelos outros que estão na mesa. É isso. Isso chama-se poder. É a eterna, na minha opinião, enquanto sociólogo, é a eterna questão, ou é a questão mais
mais comum a tudo o poder e exercer o poder e a forma como se questiona esse poder. E disseste muito bem, eu já pensei tantas vezes nisso. Por exemplo, quando em Portugal vemos os três grandes a degladiarem-se entre si e a menorizarem todos os outros. E depois, quando chegam à Europa, são menorizados pelos ditos tubarões. Exatamente, aí estão no menu. Aí já não são estão na pequenos. mesa. Exatamente, aí já estão no menu. E, portanto, nada como aprendermos essa lição dessa forma. Se calhar, se os dirigentes dos três grandes tivessem essa humildade de perceber que muitas vezes são eles que estão no menu, depois não queriam colocar sempre os outros no tal menu. E é isso que eu acho que faz falta, dar prioridade à tal identidade de ser humano. Eu bem sei que isto parece muitas vezes idealismo, principalmente num mundo que tem caminhado cada vez mais para a desigualdade. As pessoas esquecem-se muitas vezes que, apesar de todos os avanços tecnológicos e científicos extraordinários... E da riqueza. Exatamente. É completamente paradoxal. Nós vivemos muito melhor, nomeadamente no hemisfério norte, vivemos muito melhor do que vivíamos realmente há 100 ou há 200 anos atrás. Isso é absolutamente inegável. Hoje em dia, resolvemos a maior parte das questões de saúde com os avanços da medicina. Há 100 anos atrás, morria-se facilmente com uma sei lá, já nem sei. Faz-me lembrar, João, aquele filme 1001 Mortes no Faroeste, que ele davam a Tchim e ele apanhava a constipação e morria no dia a seguir. E morria, exatamente. Uma hemorragia numa perna levava à morte, quer dizer, era muito difícil realmente ultrapassar essas limitações físicas. No entanto, com tanto que evoluímos e, portanto, teoricamente, com tanto que sabemos hoje, permitimos que haja uma maior desigualdade social do que alguma vez existiu, em que os mais ricos são mais poderosos do que alguma vez foram, os países mais ricos são ainda mais ricos e os mais pobres são mais pobres. E isso é uma coisa que eu acho difícil de aceitar, mesmo sabendo que corre o risco de ser visto como romântico e como idealista. Agora, acho absolutamente inacreditável, chegando o conhecimento humano ao ponto que chegou, que não se compreenda que essa desigualdade não faz sentido nenhum e é facilmente aplicável, e por isso é que eu digo que o desporto é muito espelho da sociedade, é muito facilmente aplicável ao desporto. E por isso é que percebemos que as condições, as armas ao serviço dos mais fortes em cada um dos níveis competitivos impede que haja qualquer possibilidade de que o desporto seja vivido na plenitude. Porque a plenitude do desporto é o mais fraco de vez em quando poder ganhar, poder vencer, poder saborear o gosto da vitória. Até porque é possível. As histórias mais bonitas são dos underdogs. Claro que são aquelas que se vê a resiliência, que se vê a capacidade de superação, que se vê algo diferente, original. São os underdogs. E o facto disso cada vez menos ser uma realidade tem tudo a ver com a tal desigualdade e o facto de termos entrado há umas décadas, diria eu, a partir da década de 70, de 1970, 1980, numa fase a que os especialistas chamam capitalismo desorganizado, que nós, na nossa linguagem comum, chamamos o capitalismo selvagem. Porque o próprio capitalismo, sendo um sistema que provoca uma certa desigualdade, tem vindo a acentuar-se. Ou seja, passamos de formas de capitalismo que implicavam uma determinada organização, e nomeadamente
implicaram durante muitas décadas uma espécie de contrato social, uma espécie de contrato latente, por exemplo, entre os trabalhadores e os capitalistas, que permitia ainda assim maior igualdade. O que temos vindo a viver nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI é esse capitalismo a tornar-se absolutamente desorganizado, caótico, sem regras, sem regulamentações, de forma a que hoje já se fala do capitalismo de casino, com todos estes investimentos, agora com as bitcoins e com o mercado de futuros, isto faz com que cada vez mais o fosso entre... E já não são só os pobres, é o fosso entre a classe média, que se torna cada vez mais pobre, e aqueles muito poucos, uma porcentagem muito, muito, muito limitada, dos poderosos, dos ricos. E no futebol também é isso que acontece. Se reparar, na famosa Liga dos Campeões, desde que foi criada a Liga dos Campeões, só houve 2 clubes fora das famosas Big Five, das 5 grandes ligas, a ganhar uma Liga dos Campeões. Foi o Ajax em 1996 e o Porto em 2004. Se fôssemos procurar para trás, tivemos equipas como a Estrela, antes da Liga dos Campeões, quando era a Taça dos Campeões, tivemos muitas equipas como o Estrela Vermelha, como o Steaua Bucareste, que foram campeões europeus. O Benfica, muitas equipas conseguiram, o PSV, o Feyenoord. Esta é a paixão do povo. E este é o Noites Europeias, que é exatamente, e é muito bem colocado a capa neste momento. Este é um livro sobre a história das competições europeias de clubes, que é riquíssima e que a ideia nasceu exatamente da paixão que eu sempre tive pelas Noites Europeias, quando tinha 10, 11, 12, 13 anos, porque as Noites Europeias permitiam-me viajar pela Europa. Quando havia um jogo em Belgrado, do Estrela Vermelha, por exemplo, eu tinha imensa curiosidade em saber coisas sobre o Estrela Vermelha. Se o jogo fosse em Glasgow, eu ia me informar sobre Glasgow. E, por exemplo, o jornal A Bola, nesse aspecto, era fundamental, porque tinha uma riqueza de conteúdos, de histórias contadas sobre as cidades, sobre os países, que ia muito para lá do futebol. E foi assim que surgiu a ideia deste livro. E eu escrevi-o com o Miguel Lourenço Pereira, que é um dos meus escritores de futebol preferidos. Gosto muito da forma como ele escreve. E a nossa grande preocupação foi contar a história das competições europeias sempre a par da história da Europa. Com o início das competições antes da UEFA, porque muita gente pensa que só há competições europeias desde que existe a UEFA. Mas não, há competições europeias entre clubes de países diferentes desde o início do século XX. E a UEFA só nasceu em 1956. E isso como resultado da própria evolução histórica da Europa. Primeiro, as primeiras competições entre clubes de países diferentes aconteceram no Império Austro-Húngaro, que era constituído por diferentes nações. A Áustria, a Hungria, a própria Chequia, que hoje é Chequia. Portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, o impacto que isso teve com a criação de novos países. Depois, a Segunda Guerra Mundial, com o efeito devastador que também nós conhecemos. Depois, por exemplo, na altura em que surge a UEFA, não é por acaso que é a mesma época em que surge a União Europeia, na altura a CEE, porque as coisas foram caminhando a par. E, portanto, é possível, através do futebol e do desporto em geral, fazer a história universal. E essa é uma das coisas que me dá um gozo especial e que tem sido um dos caminhos que eu tenho seguido na minha análise sobre o desporto. Eu antes de seguir aqui para os nossos compromissos publicitários, João, eu queria referir que a sociologia tem muito de socioeconómico e sociopsicológico, claro, não é só de alguma forma intrucada em si nas relações sociais. E vejo que depois nesta parte da relação exatamente com o outro, perdemos um pouco de empatia, porque
quando um clube perde lá fora, Benfica, Sporting, acham que os portugueses têm, e acham bem, no meu ponto de vista, Porto, Sporting ou Benfica, acham, ou Braga, acham que os portugueses têm que lembrar a ferida deles quando são maltratados ou são explorados de alguma forma lá fora. E quando estão cá dentro e passam a posição de dominantes, não reconhecem essa situação que o fazem a outros. Nomeadamente, imaginemos que estava a falar agora do Marítimo, de um Santa Clara, que tem as suas particularidades, num Guimarães, que tem outras particularidades, um Estrela da Amadora, etc, etc, etc. Portanto, como é que a gente vai se pôr nos sapatos dos outros se do outro lado não fazem o mesmo? Como é que depois há a relação institucional no meio disto tudo, as relações de poder? Essa questão torna-se ainda mais complicada quando percebemos que a possibilidade de ser competitivo e de crescer como clube para aqueles que não são os mais fortes, neste momento está completamente minada pelo aspecto financeiro. E daí a tal importância para analisar a sociedade, de olhar para as dimensões económicas e financeiras também. O que se passa neste momento é que no nosso futebol, a única hipótese que esses clubes têm de subsistir, já não digo concorrer com os grandes, mas subsistir para depois eventualmente crescerem e poderem dar luta aos mais fortes, são investimentos estrangeiros ou investimentos fora do próprio clube. Ou seja, aquilo que nós sabemos, os investidores que acabam por adquirir as SADs dos clubes. E está a ter um efeito terrível. Eu no outro dia estava a olhar para os números e percebi que neste momento existem, penso que 61 clubes que têm sociedades anónimas desportivas. Desses 61 clubes, 49 já não são, as sociedades desportivas já não estão na mão dos clubes, ou seja, já não estão na mão dos sócios. Portanto, essa dimensão associativa, comunitária, perdeu-se, porque os clubes não conseguiam subsistir e tiveram, no fundo, que... E neste momento há outra figura legal, que é os multiclubes, as multinacionais, são corporações de clubes. Exatamente, porquê? Porque esses investidores perceberam que uma forma economicamente inteligente de gerir o negócio é comprarem mais do que um clube em países diferentes para depois poder fazer economias de escala. No fundo, o exemplo do grego Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, da Premier League, é dono do Olympiacos, o maior clube grego, que tem ganho os campeonatos quase todos na Grécia, e é dono do Rio Ave. Ora, o que é que ele faz? Acima de tudo, o negócio dele é compra e venda de jogadores. E, portanto, ele consegue aceder a jogadores de grande qualidade, compra-os e depois coloca-os nos clubes consoante os seus interesses. Por exemplo, passando os jogadores que precisam de mais tempo para crescer para o Rio Ave, por exemplo, e conforme eles vão crescendo, sobem para os patamares seguintes. E isto acaba por ser um negócio muito lucrativo. E estamos a assistir neste momento já a vários fundos que entraram neste negócio dos multiclubes. O Manchester City faz parte também de um fundo que tem vários clubes espalhados pelo mundo, nomeadamente o New York City e outros clubes espalhados por diversos continentes. Há o caso do milionário americano John Textor, que é dono do Botafogo, do Lyon e ainda mais do Crystal Palace, não sei, penso que é isso. Portanto, o que vai acontecer é que se o futebol ficar completamente na mão destes investidores, cada vez mais difícil vai ser que outro tipo de valores e princípios, mais ligados ao desporto,
possam ser os dominantes. E não tenho muitas dúvidas que o caminho do futuro imediato ou a médio prazo vai ser termos que fazer aqui uma fratura muito clara entre o que é, eu já não lhe chamaria o futebol profissional, já lhe chamaria o futebol industrial, e depois o outro futebol, aquele futebol que é ainda uma forma de desporto, um fenómeno desportivo, e eventualmente vai ser necessário fazer essa fratura. O que, obviamente, para muitos adeptos será muito, muito custoso, porque não vão poder ver os seus clubes a competirem ao mais alto nível. Vão estar, digamos assim, numa segunda dimensão. Mas também tenho contactado com muitos presidentes de clubes que me dizem que preferem manter o clube nas mãos dos sócios, competir numa segunda ou numa terceira liga ou num campeonato de Portugal, mas rodeados de adeptos que continuam a amar o clube e que são eles que tomam as decisões, do que estar a aceitar um investimento estrangeiro, de alguém que... estrangeiro ou não estrangeiro, porque a questão não é só o facto de ser estrangeiro. Para mim, a única coisa que normalmente traz de negativo por si é o desconhecimento da realidade. Ou seja, quando o Sr. Marinaki chegou a Vila de Conde, ao Rio Ave, e comprou o clube, eu não sabia nada acerca de Vila de Conde, da história do Rio Ave, da importância da ligação do Rio Ave à cidade. Portanto, é só isso que me preocupa quando digo investidores estrangeiros, que fique bem claro. Porque há alguns investidores portugueses que têm o mesmo tipo de preocupação. O estandarte desses investidores é o dinheiro e o poder e tudo. Completamente. E os resultados esportivos muitas vezes nem sequer é aquilo que lhes interessa mais. O que lhes interessa é que os jogadores em quem eles apostam se destaquem, e por isso é óbvio que é muito mais interessante ter o clube na primeira liga do que na segunda, e portanto, por essa via, preocupam-se com os resultados esportivos, mas não é o seu negócio propriamente. O negócio deles é, essencialmente, a questão de fazer dinheiro com a rotação dos jogadores, muitas vezes, infelizmente, não só vendendo jogadores, mas também com a lavagem do dinheiro que isso permite. É outro problema muito sério. E ainda há outra dimensão que nós não temos ainda dado muita atenção, mas que um dia destes vai-nos entrar à força pelos olhos, que é a questão das apostas desportivas. Cada vez mais há investidores que também estão neste mundo. E, portanto, os resultados falseados estão a causar imensa preocupação. Por exemplo, aconteceu na Turquia, e, portanto, já estamos a falar de uma grande liga europeia, não das Big Five, mas ao nível praticamente de uma liga portuguesa ou de uma liga holandesa. E, portanto, não me surpreenderia nada que um dia destes percebêssemos que há mais um caso de polícia muito sério à volta do futebol, que é o caso das apostas desportivas. Se eles fazem apostas com guerras, podem fazer muito bem com o futebol. Obviamente. E fazem. Vamos então ao nosso compromisso publicitário e passará agora. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Estamos aqui com o João Nuno Coelho e para vos dizer que temos aqui esperanças no desporto, no futebol e nas pessoas. Isto porquê? Porque a questão que leva agora é da Superliga. E foi através de pessoas, de adeptos, de clubes, de treinadores, de jogadores, que é esse mesmo poder, e neste momento eles têm essa autorização, porque o Tribunal Europeu, pela livre concorrência, permite que se faça a Superliga. Portanto, a Superliga não foi rejeitada, simplesmente eles não têm clubes
para a Superliga. Portanto, É verdade. no final só ficou o Real Madrid e a empresa, não ficou mais ninguém. O que é que, João, tu referes em relação a isto, visto que há esperança ainda Sem nas dúvida, pessoas? sem dúvida. Foi essa a mensagem que eu também retirei do que aconteceu. É que ainda há esperança, porque ainda há muitos milhões de adeptos que querem essa competitividade aberta, digamos assim, que dê lugar ainda aos underdogs, aos outsiders, e foi isso que manifestaram. De qualquer maneira, também sabemos que a UEFA acabou por gerir este processo de uma forma inteligente, ou seja, acabou por dar mais alguma coisa aos clubes que queriam formar a Superliga, nomeadamente o novo formato da Liga dos Campeões, que por acaso começou bem. Eu acho que também o facto de ser uma novidade também ajuda, e as pessoas estavam um bocadinho cansadas do formato anterior, e portanto este formato novo acabou por atrair de novo a atenção de muitos adeptos que estavam a ficar um bocadinho saturados do formato anterior. E achei que a imprevisibilidade do próprio formato torna-o mais atraente. Exatamente, porque é um formato que não é muito lógico, porque há 36 equipas a participar numa liga que depois só tem 8 jornadas, mas a verdade é que essa aleatoriedade acabou por fascinar as pessoas. E se calhar, porque na realidade o futebol é tão popular porque também tem muito de aleatório. Se pensarmos bem, o estádio é aberto, agora também alguns já não são, mas há vento, a bola, pelas suas próprias características, tem alguma tendência para fugir ao controle dos melhores craques. Às vezes vai ao poste e entra, outras vezes vai ao poste e não entra. Há tantos fatores aleatórios que provavelmente explicam que o futebol seja mais popular do que muitos dos outros desportos, que todos os outros desportos coletivos. É porque realmente acontecem mais surpresas e há mais força do imponderável. E se calhar este novo formato da Liga dos Campeões acabou por viver um bocadinho disso. E a verdade é que, se reparares, os grandes clubes e as principais ligas ficaram um bocadinho mais satisfeitas porque já têm mais equipas apuradas automaticamente e, portanto, isso a UEFA acabou por conseguir compensá-los e calá-los um bocadinho durante algum tempo. Mas tendo em conta esta tendência para o tal capitalismo desorganizado, selvagem, eu temo que um dia destes se volta ao tema e se volta a falar na Superliga, porque sabemos que, e desculpem uma expressão, mas eu acho que às vezes é a única expressão que se pode aplicar ao comportamento de certos indivíduos e instituições, porque a ganância acaba sempre por vir ao de cima, quando o modelo social em que vivemos é este. E, portanto, eu tenho receio que um dia destes se volte a falar da possibilidade de uma liga fechada, que apenas seja do interesse de uma dúzia de clubes que são os mais poderosos. Neste momento já se volta a falar de novas regras para o mercado de transferências, possibilitando que os clubes mais fortes sejam capazes de chegar mais rapidamente aos melhores valores dos outros clubes, aos melhores jogadores, tendo que pagar indemnizações muito menos chorudas. E, portanto, o que eu espero é que os mecanismos de regulação possam ser cada vez mais fortes. Ou seja, eu não questiono a forma de organização em que vivemos. Essa forma de organização também existe porque as pessoas votam nas eleições a favor desta forma de organização. O que me parece é que, devido à dificuldade de controlar os efeitos da tal ganância, seria fundamental, à partida, haver mecanismos de regulação, de vigilância, de controle, para que não se possam multiplicar as já muitas desigualdades que existem. Ou seja, sim senhora, o mercado existe, a livre iniciativa, mas sempre com um controle superior que permita o bem-estar da maior parte
das pessoas, da esmagadora maioria das pessoas. E isto aplica-se ao desporto, como se aplica a todas as áreas, ao trabalho, à cultura, à economia, e nesse aspecto não distingo o desporto minimamente das outras áreas. Aquilo que eu acho que o desporto, pelo menos para mim, tem, é que me empolga mais do que outras formas de cultura. Porque, de resto, eu acho que temos que olhar para o desporto e tratá-lo exatamente ao mesmo nível das outras atividades humanas. Falando de atividades humanas, é algo que eu estou a pensar já há algum tempo e vem de encontro à próxima pergunta, que é a questão da sociologia. Fui confrontado com esta situação que, no processo de tomada de decisão de qualquer profissão, treinador, advogado, juiz, professor, que retiraram o fenómeno sociológico, o fenómeno socioeconómico, o fenómeno, os factores sociopsicológicos, os factores deontológicos do processo de tomada de decisão. Como é que isto é possível? Isto é possível? Isto faz algum sentido? A mim não me faz sentido porque é menosprezar uma ciência que a gente pode desconhecer. É menosprezar um factor que nos influencia. Eu acredito que dos para amanhã as pessoas não tenham conta disto, mas o Cristiano Ronaldo, se acontecer alguma situação mais grave, vai ser influenciado pelo que se passa no mundo. Não vai estar numa redoma de ouro ou numa bolha em relação ao que se passa no mundo. Portanto, e isto é uma questão social. Tem a sua parte socioeconómica, tem até a sua parte sociopsicológica, que é estar numa questão de confronto e de caos e tudo mais, e, neste caso, falando nas profissões, tinha a questão deontológica. O que é que o João tem a dizer em relação a este enquadramento que lhe dei dos factores e destas áreas, das ciências humanas? Tem uma das frases que me ficou desde sempre na minha formação enquanto sociólogo, foi-me dita por um professor que dizia que nos tempos que vivemos já sabemos demasiado para dizer que nada sabemos. Ou seja, desconstruindo um pouco a frase do Sócrates, não é? De que só sei que nada sei. Eu acredito que neste momento a sociedade humana já chegou a um nível de conhecimento, lá está, sobre as tais dimensões socioeconómicas, sociopsicológicas, culturais, para poder defender-se com a ignorância. E, portanto, também a mim me parece inaceitável que na tomada de decisões fundamentais, e estou a pensar, infelizmente, ao mais alto nível, estou a pensar, por exemplo, nas decisões que têm conduzido a guerras na última meia dúzia de anos, em que parece que essa tomada de decisão é apenas alimentada, digamos assim, baseada num fator, o fator económico, o fator de exploração dos recursos. E, portanto, tira-se completamente da equação as tais questões socio-históricas, sociopsicológicas, socioculturais, a própria dimensão humana, digamos assim, e que é comum a todos nós, sejamos portugueses ou sejamos australianos ou magrebinos, somos todos seres humanos, e, portanto, retira-se da equação os fatores de conhecimento que se tornaram mais ou menos indiscutíveis. E que passa, por exemplo, pelo facto de, por muito diferente que sejamos, por muito distintos que, em termos culturais, sejamos, aquilo que nos provoca sofrimento é o mesmo. É solidão, é a inexistência de condições materiais para subsistir, é a falta de relações próximas, de relações de interação, e, portanto, parece que se faz tábua rasa
de um conhecimento que demorou séculos a construir. Imaginemos o que era, por exemplo, a Idade Média, e a Idade Média parece-nos que foi há muito tempo, mas isso é porque a nossa noção do tempo é muito limitada, não é? Nós vivemos um microespaço de tempo de existência, mas a verdade é que a Idade Média não aconteceu assim há tanto tempo. E aquilo que nós conseguimos evoluir da Idade Média até hoje, passando por todas as fases da criação da imprensa, pelo Renascimento, pela Idade das Luzes, como é que tudo isto parece não informar o raciocínio e as decisões de quem tem na mão o maior poder? E é isso que provoca alguma incredulidade, mas ao mesmo tempo também alguma revolta. E um dos meus receios é que possamos ser tomados, assaltados por essa revolta, conforme as coisas aparentemente vão tomando proporções cada vez mais preocupantes. Porque temos, por exemplo, um caso que ainda ontem me foi colocado, e que passa pelo próximo Campeonato do Mundo. No próximo Campeonato do Mundo, que vai ser disputado nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México, vamos ter, por exemplo, ou temos, neste momento, qualificado para disputar esse campeonato, um país que está em guerra com os organizadores. Isto levanta questões muito sérias. E eu estou muito interessado em perceber como é que se vai resolver essa questão. O Irão conseguiu o apuramento. Mas o João gosta, tem humor. É um pouco humor negro que eu vou fazer aqui. Mas a própria FIFA já resolveu isso com um prémio que deu à pessoa. Pode resolver isso. Eu sei. Portanto, já entregou o prémio, já pode resolver logo essa situação, porque já resolveu. É verdade. E mais uma vez, tomando decisões baseado pura e simplesmente no interesse económico. Essa é que é a realidade. E, portanto, custa-me perceber como é que... Só tem que ser merecedor do prémio agora. Pois devia, mas logo depois de receber o prémio da FIFA, entretanto já invadiu 2 países, já bombardeia todos os dias um país que obviamente tinha um regime injusto, mas que é uma clara violação do direito internacional. Lá está, o direito internacional foi algo que foi construído ao longo de séculos e que foi tido como fundamental para estabelecer uma ordem internacional, para permitir menos injustiças, para permitir que as nações se entendessem para lá das tais identidades diferentes. E, de repente, faz-se completamente tábua rasa do direito internacional. Não serve para absolutamente nada. Ou, pelo menos, não serve ou não é tido em conta quando o interesse maior se sobrepõe, que é o económico. É a única conclusão a que eu posso chegar. Este campeonato, portanto, estamos aqui a falar um pouco de... enquanto nos bater à porta, esse direito internacional não nos diz muita coisa. Quando bater ali à porta da Groenlândia, depois vai-nos dizer alguma coisa. Gente, é um pouco o que dizia o pastor, agora está-me a recordar o nome, que eles têm uma célebre frase, quando vieram buscar... aqueles que eu não gostava e não defendi, quando não vieram os outros que eu não me identificava, não defendi, pois quando vieram-me buscar não tinha ninguém para me defender. Exatamente. É um padre, um pároco, agora não estou a ver... enorme sabedoria. E vamos então para a sabedoria do João, e este eu lembro-me que é o Burke que referia: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Neste caso,
vamos conhecer um pouco a história do João através da sua obra. E já vimos aqui antes as noites europeias, agora vamos Esse é o aqui. último. Esse é o livro mais recente. Esse livro foi lançado há cerca de um ano. Não, já passou mais. Isto o tempo passa muito depressa. Já são 1 ano e 4 meses, porque foi em dezembro de 24. Sempre faz edições de afrontamento. Exatamente, pelas edições de afrontamento, onde tem lançado a maior parte dos livros. E é um trabalho feito com o Francisco Pinheiro, que é historiador também. Aliás, ele é historiador, eu sou sociólogo. Ele até começou no jornalismo, curiosamente. E já tínhamos escrito alguns livros juntos, nomeadamente A Paixão do Povo. O Campeões de Portugal é daqueles livros que reflete a tal paixão pelo futebol, das bolas de couro e das botas com travessas. Ou seja, a outra realidade, um outro mundo completamente diferente. Esta foi a primeira prova de cariz nacional do futebol português. Ou seja, pela primeira vez, em 1922, criou-se uma competição que punha em jogo os campeões regionais portugueses. E é curioso que o primeiro campeonato só teve 2 jogos, aliás 3, porque foi preciso um desempate, porque na altura foi considerado que só o campeonato do Porto e de Lisboa é que já tinham uma solidez suficiente para representar, digamos assim, as diferentes as suas regiões. Mas rapidamente isso mudou. E, por exemplo, em 1926 foi o Marítimo que ganhou o Campeonato de Portugal. De uma forma surpreendente, ganhou ao campeão em título, o Futebol Clube do Porto. O maior título do Marítimo. Exatamente. Na história do Marítimo. O Marítimo ganhou ao Futebol Clube do Porto, que era o campeão em título de 1925, 7-1 em Lisboa, imagine-se. E depois na final ganhou ao Belenenses. Houve vários campeões, felizmente, imprevistos. Estou a pensar, por exemplo, no Carcavelinhos, que hoje em dia tem um nome diferente, porque houve uma fusão do Carcavelinhos com a União Lisboa. Hoje em dia é o Atlético Clube de Portugal. Venceu em 1928, ganhando surpreendentemente ao Sporting na final em Lisboa. Em 1924 foi o Olhanense que foi campeão, ganhando ao Porto na final. E a verdade é que esta prova decorreu entre 1922 e 1938. E tinha uma característica distintiva. É que era jogado em sistema de eliminatórias. Portanto, não era, embora se chamasse campeonato, neste caso Campeonato de Portugal, mas era, na verdade, digamos que o antecessor da Taça de Portugal. Não é por acaso que em 38, 39, a competição é diretamente substituída e manteve-se, por exemplo, o próprio troféu pela Taça de Portugal. Porque, entretanto, já se tinha criado uma liga realmente a 2 voltas, com 8 equipas. Chamou-se primeiro os campeonatos da Liga, em 34, 35. Esta Liga durou 4 anos. E depois, lá está, em 38, 39, quando começou a Taça de Portugal, substituindo o Campeonato de Portugal, começou também o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Portanto, este livro é totalmente dedicado a essa prova inaugural do futebol português a nível de campeonatos de dimensão nacional. E é extraordinário perceber a forma como os jogadores eram completamente amadores, treinavam antes de trabalhar ou então depois do trabalho, embora depois do trabalho era difícil, porque não havia iluminação suficiente. De manhã, ao menos, já havia a luz do sol. E é curioso também que, no início deste campeonato, a partir de 23, 24, 25, começam os jornais a falar de subsídios pagos aos jogadores. Ou seja, os jogadores começaram a receber dinheiro por jogar. Embora não fossem profissionais, além do seu emprego habitual, diversas provisões de todo o género e feitio,
também ganhavam alguma coisa por terem jeito para jogar futebol. E, inclusive, começou a haver transferências. Em 1927 houve uma transferência famosa de um jogador, o Vítor Silva, que passou de um clube pequeno de Lisboa, o Hockey Clube, para o Benfica, e disse na altura que já por uma verba interessante e com um ordenado mensal. E, portanto, há histórias maravilhosas neste livro que demonstram a forma como se vivia o jogo em Portugal na altura, uma forma muito amadora, mas em que a importância dada ao jogo já era muito grande. E é exatamente no período de vigência desta competição, ou seja, anos 20 e 30, que se dá a verdadeira popularização do futebol em Portugal. Ou seja... Era jogado por cavalheiros na altura. Antes era. A questão é exatamente essa. É que nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, nomeadamente até 1910, o futebol era realmente um desporto de cavalheiros. Era um desporto para as elites, para a aristocracia e para a alta burguesia. Só que é engraçado que, conforme o povo, vamos chamar assim, as camadas menos privilegiadas, viam estes aristocratas e burgueses a jogarem futebol, apaixonaram-se pelo jogo de uma forma inacreditável. Ou seja, demonstrando realmente a atratividade que o futebol tem. Então eles próprios começaram a organizar os seus jogos, nomeadamente na Casa Pia de Lisboa, onde estavam, e continuam a estar hoje, muitos órfãos, crianças sem pai e muitas delas também sem mãe, e que viviam na Casa Pia e estudavam na Casa Pia e adotaram o futebol como o seu desporto. E foi, por exemplo, assim que nasceu o Benfica. Foram casa-pianos que fundaram o Benfica. E a verdade é que nos anos 20 e 30 deu-se essa popularização. De repente, de um jogo que tinha, quando muito, 1000 pessoas a assistir, passam a haver assistências de 10 mil, 20 mil pessoas num campo de futebol. Os campos eram todos pelados. Não havia campos relevados. E aconteceu aquilo que foi fundamental para tornar aquilo que o desporto é nos dias de hoje. Os desportistas começaram a representar identidades locais, principalmente. Ou seja, de repente, os jogadores de futebol passaram a ser os representantes de uma cidade, de uma aldeia, de uma vila, e com isso ganharam uma importância enorme, de tal forma que começaram a pagar-lhes para jogar. E isso foi, na minha opinião, o momento da transição fundamental. Foram os anos 20 e 30, com o Campeonato de Portugal, que realmente o futebol, particularmente o futebol em Portugal, se tornou muito mais do que um desporto. Tornou-se realmente uma questão de identidade, uma questão de orgulho bairrista, e posso dizer que, por exemplo, as questiúnculas, as discussões entre os jornais do Porto e os jornais de Lisboa, por causa do futebol, são uma coisa absolutamente inacreditável. Nós achamos que hoje há um desvario enorme na forma como se discute o futebol. Na altura também já existia. É incrível a forma como nos jornais de Lisboa e Porto havia uma animosidade, havia uma rivalidade incrível. E, portanto, isto acaba por ser também a prova de que as coisas não pioram apenas. Temos, como disseste muito bem há bocadinho, se não percebermos o passado, nunca podemos compreender o presente. E este livro que está aqui, pessoalmente, e confesso, é o livro de que mais me orgulho, porque foi um livro que surgiu, este já é antigo, este foi lançado em 2002, portanto está quase a fazer 25 anos. E este livro é a história do futebol em Portugal, desde esses tempos dos aristocratas, da colónia inglesa de Lisboa, mais concretamente de Carcavelos, que fez muito pelo desenvolvimento do futebol em Portugal. E a história vai desde essa altura até ao final do século XX. E neste livro, esse livro não parece, mas tem 700 e tal páginas. E é de um formato, é maior do que um A4.
e, portanto, tem informação. Até isso foi uma megalomania. Lá está, o futebol às vezes leva para estas coisas. E realmente eu e o Francisco Pinheiro perdemos um bocadinho a cabeça. Então são 700 páginas, ainda por cima com um caractere muito pequenino. É uma enciclopédia. Mas é que é mesmo uma enciclopédia. E por isso é que eu também tenho tanto orgulho nele. Porque além de contar a história do futebol português ano a ano, mesmo com esse detalhe, depois tem muitas biografias de jogadores, mas jogadores desde 1800 e tal até 2000. O Luís Figo ganhou a bola de ouro nesse ano. Tem histórias dos clubes, as histórias dos clubes mais importantes do futebol português, passando obviamente também na altura também pelo Marítimo, pelo Nacional, pelo Santa Clara. Tem temas desenvolvidos, a arbitragem, a evolução tática do futebol, o futebol nas diferentes regiões do país, a questão das regras, e portanto é um livro muito completo, e por acaso nos últimos dias até o editor está a tentar convencer-nos a fazer, digamos que o segundo volume com os primeiros 25 anos do século XXI. Eu sinceramente estou muito hesitante, porque há certas coisas que eu às vezes tenho a sensação que o melhor é não voltar a mexer. E para mim, a paixão do povo é a história do futebol em Portugal no século XX. Portanto, agora trazer o século XXI seria... Querem o volume 2. Querem depois do Eles querem o volume 2, mas seriam só 25 anos. E portanto, a mim, e como eu de certeza que não vou estar vivo no final do século XXI, acho que não vou escrever só 25 anos de história. Não sei se podes teimosamente esperar para fazer o livro. Pode ser, não consigo, não é impossível. Tenho aqui um desafio, então, um último desafio. Quero perguntar quem é que é esta individualidade, esta referência que eu vou colocar aqui. Muito bem escolhido, porque esta é a minha figura favorita de sempre da história do futebol em Portugal. E lá está, como eu dizia há bocadinho, gosto mais de futebol do que de qualquer clube, mesmo que seja o meu. A verdade é que este senhor, o Cândido de Oliveira, nunca jogou no Futebol Clube do Porto. Foi treinador, mas sem grande destaque, não conseguiu fazer grande coisa, porque o Porto, nessa altura, estava a viver realmente uma fase muito difícil nos anos 50, no início dos anos 50. E o Cândido de Oliveira, para mim, é a figura mais fascinante da história do futebol português, porque é o verdadeiro homem dos 7 instrumentos. Ele, lá está, foi educado na Casa Pia de Lisboa, era muito pobre, era órfão de... Isto é o filme da vida dele, sobre a vida dele, ou sobre uma parte da vida dele, para o qual eu contribuí enquanto consultor histórico. E o Cândido foi criado na Casa Pia, tornou-se jogador de futebol no recreio da Casa Pia, era muito bom jogador de tal forma que foi convidado pelo Benfica para jogar no Benfica, e no entanto ele gostava tanto e sentia que devia tanto à Casa Pia que mal pôde, fundou o Casa Pia Atlético Clube, que é o clube que nós conhecemos hoje, que joga na Primeira Liga, embora lá está com um forte investimento, porque senão não tinha base de sustentação em termos sociais para poder competir na Primeira Liga, andou muito tempo nos escalões inferiores, mas é o mesmo clube, Casa Pia Atlético Clube, e portanto, em 1920, o Cândido decidiu deixar o Benfica, porque o seu grande sonho era que a Casa Pia tivesse um clube de futebol. E a verdade é que conseguiu. Tornou-se treinador também do Casa Pia. Foi o homem responsável pelo primeiro jogo, pela estreia da Seleção Nacional em Madrid, em 1921. Foi graças a ele que esse jogo foi para a frente, porque estava muito difícil formar uma equipa pela tal rivalidade Norte-Sul, mas ele lá conseguiu, e foi o capitão de equipa, ainda por cima.
foi a única vez que foi internacional, mas não foi a única vez que representou a seleção, porque ele foi, até há poucos anos, o homem que passou mais tempo como selecionador nacional. Ele foi selecionador nacional durante mais de 15 anos. Não satisfeito com isso, ainda era jornalista desportivo. Em 1945 é fundador do jornal A Bola, mas nunca deixou de ser treinador. E há esse aspecto que eu acho absolutamente fantástico. O Cândido de Oliveira era treinador de futebol e foi treinador de futebol dos 5 violinos no Sporting. Portanto, teve um papel importantíssimo na criação do mito dos 5 violinos. Foi selecionador nacional, como eu já disse. Foi treinador da Académica. Foi treinador de Belenenses. Chegou a ir fazer a cobertura do Campeonato do Mundo de 1950 para o jornal A Bola e ficou lá uns meses a treinar o Flamengo. Portanto, vejam a figura fascinante que ele era. E depois ainda tem outro aspecto que para mim é muito importante. Era um verdadeiro humanista. Ele tinha o curso dos Correios, do CTT, que era lecionado na Casa Pia, e aproveitou o facto de ter um cargo importante, era inspetor dos Correios, e a verdade é que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi contactado pelos aliados para ser uma espécie de espião em Portugal a favor dos aliados contra os nazis. A verdade é que foi descoberto, e este filme de que estamos a ver o cartaz é muito centrado nesse momento da história do Cândido. Ele foi descoberto pela PIDE, foi preso, esteve 1 ano e meio no Tarrafal, por incrível que possa parecer, mesmo que alguns amigos dele do futebol tivessem boas relações com o regime, não conseguiram impedir que ele fosse para o Tarrafal. Viveu lá 1 ano e meio, e o mais inacreditável é que quando foi libertado pelo regime salazarista, porque entretanto a guerra mudara de feição e já estava muito mais a favor dos aliados, a verdade é que quando ele chega a Lisboa foi como se nada tivesse acontecido. Nem sequer lhe tiraram o cargo de selecionador nacional, para se perceber como o regime era perverso. Alguém é preso no Tarrafal durante 1 ano e meio e quando chega continua a ser selecionador nacional. A verdade é que ele não aceitou, só fez um jogo mais como selecionador, deixou a seleção, aliás, para concretizar o seu grande sonho de vida, que era criar um jornal desportivo de referência. E a verdade é que ele, a única recompensa financeira, o único ordenado que teve na sua vida foi como jornalista. Enquanto jogador, enquanto treinador, nunca aceitou um centavo, porque ele considerava que o futebol devia ser um desporto amador. Lá está, não queria que o futebol fosse estragado, digamos assim, pelos interesses económicos. E acabou por morrer a fazer a cobertura do Mundial de 58, na Suécia, porque teve um problema na viagem e acabou por apanhar uma pneumonia. Ele foi de carro para a Suécia, imagine-se, e acabou por apanhar uma pneumonia e estava tão obcecado em cobrir os jogos para o jornal A Bola que mesmo doente não quis ir para o hospital, acabou por sucumbir à pneumonia porque queria ir ver e escrever sobre os jogos de futebol do Campeonato do Mundo. Portanto, esta ficou para mim até hoje como uma figura mais mítica, mais fascinante do futebol português, porque apesar de não ser reconhecido internacionalmente, apesar de nunca ter ganho campeonatos do mundo, nem Liga dos Campeões, mas para mim condensa a essência do amor ao futebol e do amor ao desporto. E também, particularmente, do amor às causas sociais, que no caso dele eram representadas pela Casa Pia de Lisboa. Muito bem, acabamos da melhor forma. Também acho que sim, muito bem escolhido. E acabamos com exemplos de humanismo, exatamente, de profissionalismo, de amor às causas e ao desporto e ao futebol, e também amor à causa democrática, sem dúvida. Que é algo que
nos faz refletir. A nossa última pergunta, o programa acaba sempre desta forma, é a pergunta sobre o que é que o João deixaria aqui para os nossos ouvintes, antes de passar a mensagem final, como lição de vida, como sugestão. É algo que nós perguntamos porque sempre acrescentamos mais qualquer coisa que quem nos está a ouvir. É algo que acontece muito com os livros. Nós acrescentamos sempre mais alguma coisa quando deixamos o livro a alguém e fazemos essa pergunta a todos os nossos convidados: o que é que eles podem deixar a quem nos está a ouvir? Bem, o que eu posso deixar é a minha experiência pessoal baseada no tal entusiasmo. Ou seja, eu acredito que o mais importante é podemos fazer coisas que amamos, coisas que gostamos, e nunca deixar de dar tudo quando estamos a fazê-las. Eu também joguei futebol, nunca cheguei a um nível aceitável, pelo menos para jogar a outro nível, mas fundei com um grupo de amigos uma equipa de futebol no liceu quando tinha 17 anos, em 1987, e a equipa ainda existe. Existe porque houve um conjunto de pessoas que nunca quis deixar cair esse ato de paixão pelo desporto e pelo futebol e pelo grupo. E aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, não só a propósito do futebol e do desporto, mas também, por exemplo, das relações humanas, é exatamente isso. Os atos valem mais do que as palavras, principalmente quando são feitos em conjunto com outras pessoas. E é isso que eu acredito muito sinceramente. É que num tempo em que cada vez estamos mais isolados, ou há mais tendência para o isolamento, às vezes disfarçado de proximidade com um ecrã na mão, o que urge realmente fazer é coisas em conjunto. Fazer coisas em conjunto, seja uma equipa de futebol, seja uma tertúlia de amigos, seja um grupo de leitura, coisas que valham a pena, que possam melhorar não só a nossa vida, também a vida das pessoas que estão à nossa volta. Se conseguirmos isso, acho que já estamos a contribuir para algo maior. Então, vamos passar às últimas palavras em relação ao programa. Agradecer o João Nuno Coelho pela presença. Eu agradeço o convite também muito. Foi um serão muito bem passado. Também para mim. A excelência de conteúdos esteve cá presente. Estivemos então com o convidado especialíssimo João Nuno Coelho, mestre licenciado em Sociologia, autor Paixão do Povo, História do Futebol em Portugal e muitos outros livros que passamos cá também, comentador da TSF e RTP, grandiosa enciclopédia do Lupopédio. Lembrar que a partir de amanhã na rádio Diaspora Media Group, Rádio Audiência, Rádio Lumena, da Português Channel, Cantinho da Madeira, Rádio Linha Horizonte, Rádio Estádio, Pama Mídia e Asas do Atlântico, passaremos em diferido o programa, agradecendo mais uma vez. Eu só quero dar uma nota final para dizer também, eu falei dos Açores no início, mas também não quero deixar de mencionar a Madeira. Aqui, com uma particularidade, é que só fui até hoje ao Porto Santo, mas hei de ir à Madeira um dia. Fica aqui o convite para irmos ao nosso patrocinador, ali na Ponta de Sol. Temos um peixinho muito bom lá, para quem gosta. É mesmo. Vou aproveitar a sugestão quando for à Madeira. Agradecer a todos que estão desse lado. Daqui a 15 dias voltamos. A todos um bem-aja, muita saúde e até para... Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.